A gente, então, vai olhar agora, a gente viu essa análise, outra característica que é super importante, o contraste de cor que a Riscai pode estar usando. A gente já viu que ela dá para perceber aqui que ela tem uma pele, um tom mais escuro do que a cor dos olhos. Os olhos dela são claros, apesar de ter áreas mais escuras nos olhos, mas acaba contrastando aí. Então, a gente vai ver aqui como que é o contraste de valor. Então, a gente sempre olha a escala de valor aqui da Riscar, ou de todas as pessoas que são feitas a análise de coloração. A gente vê que, pensando como está essa imagem aqui, a gente não consegue ver, mas viu na outra imagem que o cabelo dela é escuro. Então, vamos ver a sobrancelha, a pele dela acaba sendo aí um baixo contraste, mas quando a gente olha para os olhos, tem esse tom mais claro, vai indo para o médio contraste. Então, a Risca, ela tem, também quando a gente olha para o sorriso dela, que ela tem esse branco aqui, né, ela acaba tendo de um médio para um alto contraste que ela poderia estar usando. Então, utilizar, mesmo ela usando esse tipo de roupa que acaba cobrindo, praticamente deixando só o rosto dela aparecendo, mas já é algo representativo, então, ela tem que estar usando algo que tenha profundidade, se ela quiser variar nas cores aí da roupa dela, tem que ter esse contraste, não pode ser tudo sem graças para ela, no caso, algo cores mais pastéis, ela tem que estar usando, se ela botar esse contraste, como ela tem um contraste no rosto, os olhos, que são claros, a pele, tem essa variação um pouco mais escuro, então utilizar as cores tendo essa variação também é super importante para que a beleza dela acabe aparecendo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Observa aqui como nessa imagem a Riscar que tem, ela está usando aqui, fica um baixo contraste, não tem contraste nenhum, também falta saturação. Então, como o olho dela perde o brilho, fica com essa variação do rosto, tons mais escuros, principalmente na área aqui nasal, perto dos olhos, aqui no queixo fica muito claro, alguma área da testa que tem essa variação também. Então, a gente vê que realmente ela precisa estar usando, quando tem esse contraste, como já traz o brilho para os olhos dela, como ela fica mais bonita, a beleza dela aparece, o contraste é importante para ela, então ela precisa estar usando no médio para o alto contraste. Quando ela faz ao contrário, muito claro, ela precisa da profundidade, então muito claro, o contraste é baixo, também médio para baixo, os olhos dela até acabam ficando super claros, né? E também não favorece. Ela realmente precisa ter um pouco de saturação. Veja que naquela imagem a gente tem a claridade, não tinha aquela saturação. Acabou também desfavorecendo uma certa saturação, já trouxe cores mais escuras, apesar de ter áreas claras que ela pode estar usando também, mas em maior proporção, se ela botar cores mais escuras, mesmo que tenha azul, é importante que ela esteja usando aí cores que façam esse contraste aqui novamente. É uma cor fria, tá um rosado com violeta, mas tudo baixo contraste e acaba ficando, que estamos de novo, essa área aqui muito comprometida perto dos lábios, do queixo, os olhos dela perdem um brilho. Aqui já traz mais vida, já trouxe cor para ela de novo. Então, a profundidade, aqui é uma mistura de alguns pigmentos, está usando aqui o pigmento frio, que é esse magenta, com esse laranja, e faz um certo contraste médio, ela consegue estar usando e fica super bem para ela. Novamente, o pigmento frio, um verde, um azul, um aqua, muito esmaecido para ela, acabou fazendo com que o rosto dela também fica sem cor, ela perde o brilho dos olhos, me, trazendo um pouco dessa profundidade, veja como já alterou uma profundidade, algo importante aqui para riscar, mesmo sendo pigmento aqui totalmente frio, magenta, tem um pouquinho desse mais claro de um rosado, mas são todos pigmentos frios, ela consegue estar usando. Então, realmente, ela reage muito bem para os pigmentos frios, apesar dela ter essa pele aí com essas características quente. O verde, sem contraste nenhum, contraste baixo, um tom pastel, sem graça, acabou também não favorecendo.
que já traz um pouco mais, tem um contraste médio, não chega a ser um contraste alto, mas já tem essa profundidade, é um pouco mais escuro, já trouxe mais, acabou favorecendo muito mais para ela. A gente consegue até ver o contorno, aqui os olhos também acabam aparecendo o azul, do que se a gente olhar nessa outra imagem aqui, que fica muito claro, realmente não favorece, ela precisa ter uma determinada profundidade nas cores que ela está usando. Nesse caso aqui, o amarelo por si só já é uma cor que traz luz, que ilumina, assim como laranja, mas principalmente o amarelo é uma cor que ilumina muito, mas tem aqui, o que está acontecendo? Tem o verde e o amarelo, nesse caso o amarelo não favorece, também é muito claro, e acaba também fazendo com que ela fique com áreas do queixo, do rosto, principalmente essa área aqui, que a gente consegue ver, e os olhos também acabam ficando muito sem vida. De novo, olhando aqui, essa aqui muito amarelo e um verde, deixou ela até amarelada também, aquele laranja dos olhos apareceu. Ela precisa estar trazendo isso aqui, é um aqua, mas é um verde acinzentado, um tom mais para acinzentado, mas é um escuro. Como o escuro, aquela coisa do pastel, do claro, não a favorece, o escuro já traz com que ela apareça em primeiro plano. Novamente, uma cor aqui muito clara, ela não fica em destaque, a gente só presta atenção, até dói os olhos, só presta atenção na roupa e alguma coisa do olho, mas o olho fica muito sem graça aqui. Quando vai escurecendo, vai trazendo essa mais para o tom dos olhos dela, principalmente, um pouco mais escuro aqui, ela já vai dando mais vida aqui, trazendo. Aqui a gente consegue ver como aí ela começa a aparecer. Esse cá está novamente em primeiro plano. De novo, mesmo sendo cores frias, mas tem esse contraste médio, pode-se dizer, um claro e um médio aqui, mas esse muito claro, para ela não favorecer, realmente ela precisa da profundidade, como é o que a gente consegue ver que essa cor fica super bonita para ela, esse violeta, com esse verde mais aqua, fica algo que deixa ela muito bonita, favorece muito. Aqui um azul, totalmente um azul mais acinzentado, ele não tem tanta saturação, mas devido à profundidade, então arriscar assim, as características físicas dela permite com que ela faça essa combinação, às vezes a saturação, às vezes essa coisa mais da profundidade, dependendo se for um azul, se for um violeta, fica super bem, não precisa de tanta saturação, ela consegue fazer essas variações, por causa do contraste dela, chega a ser um médio para alto também. Um alaranjado, que acaba tendo um tom mais claro, acaba não favorecendo para ela, quanto esse alaranjado que acaba sendo um pouco mais um pouco mais com marrom, um pouco mais de profundidade. Veja a diferença aqui, como ela fica com uma pele sem graça, ela fica sem o laranja da pele dela, desaparece, fica mais pálido, os olhos também. Veja como traz de volta, como se ela tivesse maquiado, traz esse dourado, esse laranja. Então, ela consegue usar determinadas cores, é um marrom alaranjado, mas tem uma certa profundidade, ela consegue estar usando, e fica super bem para ela, fica bonito. É uma cor quente, mas tem assim, um pouco dessa profundidade e ela consegue aí usar. Novamente aqui, uma cor que não favorece, deixa ela completamente sem graça. Aqui esse vermelho, é um vermelho puxando um pouco mais para o calor, um vermelho também com a mistura do frio, mas esse tom fica super bonito para ela e acaba a gente vendo como o rosto dela fica homogêneo, como fica bonito, o azul destaca, que aí você tem esse tom do vermelho, do azul, acaba destacando, fica feito uma joia aqui os olhos dela, fica super bonito. Aqui são tons amarelados, veja como, apesar dela ter esse calor muito amarelo também muito claro, não favorece. Então, aqui trazendo um pouco mais, veja que está mais próximo aqui dessa região, tons que tem a ver com ela. Então, ela consegue usar faz esse contraste com esse laranja, mas em maior proporção tem esse vermelho alaranjado mais escuro. Aí sim ela consegue estar usando e fica super bem. Porque, novamente,
Outra cor que a gente já viu, esses neutros mais claros, aquelas cores que a gente quase não consegue, não é todo mundo consegue usar. No caso dela, não fica bem, não favoreceu, e só porque tem um pouco mais, ela trouxe esses tons aqui, que é um verde mais escuro, um marrom, veja como já mudou, já alterou comparado com as cores que ela estava usando, e aí se trouxer um pouco mais escuro, mais frio, também fica super bem. Então, olha a diferença aqui desse tom por ser um contraste baixo, um laranja muito, muito opaco, aqui já traz uma profundidade, já tem um verde também escuro, os olhos dela acabam aí sobressaindo, fazendo com que fique mais azuis, a gente consegue ver aqui, fica muito claro, como apaga os olhos dela essa cor. E aí aqui, né, trazendo esse verde escuro que está dentro da cartela dela, só de botar um pouco do tom aqui próximo dos olhos, ver como fica super bonito para ela, os olhos acabam aparecendo. Veja, são tons mais frios, um pouco do laranja, mas em maior proporção azul, ela também consegue aí estar usando. E aqui, fazendo um alto contraste, ela vai para o médio para alto, mas a maior parte aqui é claro. E a gente viu que ela precisa da profundidade, então muito claro para ela, a gente só fica também, a gente até olha para ela, mas a gente olha muito para esse claro, ela chega até a incomodar os olhos. Então ela realmente ela precisa estar usando algo com essa profundidade. Quiser usar um dourado, ela consegue, fica super bonito para ela, a proporção aqui é um cinza, um neutro, um pouco do dourado e outra vez aqui um tom mais para um marrom, magenta, uma cor neutra, e novamente com dourado, como ela consegue estar usando, fica super bem para riscar. Nessa imagem aqui, o que acontece? O que tem muito? Tem muito dourado, ela pode estar usando dourado, mas não muito, apesar dela ter essa informação no rosto, mas muita cor alaranjada e pouco do frio, ela fica muito melhor quando ela usa em maior proporção o frio, o pigmento frio, e umas proporções um pouco menores aqui do laranja. Veja que tem o preto, que é um pigmento frio, tem o azul, que é um pigmento frio, que está aparecendo um pouco aqui, mas está trazendo, remetendo aos olhos dela, o preto, porque ela reage muito bem aos pigmentos mais frios do que os pigmentos quentes, apesar dela ter essa pele, que tem esse alaranjado, tem esse calor, mas ela reage super bem. E a profundidade, como é outra característica dela, que também tem que estar presente. Então, essa imagem aqui ficou super bonita, tem fazer esse contraste, fazer jogo de cor, tem um pouco do azul que remete aos olhos, esse laranja dourado que vai remeter à pele dela, e o resto da roupa dela, que é o preto, que tem é um pigmento frio e tem a profundidade como característica. E aí fica super bonito para ela. E os olhos dela ficam também uma joia, que ficam bem interessantes. Novamente, olhando para essa imagem, que é um cinza, em contraste com um cinza mais claro, não a favorece. Aqui também é um verde que acaba sendo sem graça, um cinza esverdeado. Ela realmente precisa trazer, mas ela consegue usar uns tons de cinza que a gente viu lá na cartela dela, mas tem que ser esses tons neutros com uma certa profundidade. Esse aqui é um mais chumbo. Então, essa cor aqui também ela está um pouco em algumas cartelas quem pensar nas duas estações, do inverno, algumas cartelas do outono, que tem essa profundidade como características, que são cartelas aí vizinhas, mas lembrando que o By Nature Color ele vai além das 12 cartelas, são 16, tem mais características aí inseridas na mistura das cores, e ainda personaliza, como é o caso aqui da Ricicar, que ela não vai cair exatamente numa daquelas 12 cartelas, vai acabar muitas cores ali, acabam não favorecendo, não são todas as cores do outono que vão dar para Ricicar usar todas as cores que tem no inverno também vai dar. Então, esse estudo de perceber as características físicas que são individuais, acaba aí fazendo com que a cartela, né, as cores acabam
harmonizando muito mais com as características, porque você acaba reproduzindo o que a pessoa tem, e lembrando que as cores têm as suas dimensões. Ela tem dimensões que a gente chama na psicologia das cores, que é quente, que é frio, tem a dimensão quanto tem de saturação, quanto não tem, e tem a dimensão quanto é de claro e escuro. E aí você tem três parâmetros, e esses três parâmetros combinando é diferente para cada pessoa. Então, pode ser que a saturação é mais importante para um, ou pode ser que o valor é mais importante, ou pode ser ainda que a temperatura é mais importante. E quanto de cada um desses parâmetros é importante? 10% de um, 20% de outro, 50% de outro? Tudo isso vai fazer com que seja a assinatura da pessoa, a assinatura dela, de cada um, como a nossa digital, nunca é igual, sempre vai ser diferente. E aí muda muito mais conforme a pessoa usa, em termos de psicologia, em termos de situações, em termos de gostar daquela cor, aonde ela circula. Então, todas essas informações acaba, sim, personalizando uma cartela única de cada um, nunca vai ser igual. E é bem interessante essas análises aqui, porque realmente isso prova que nenhuma cartela é igual a outra. Aí a gente tem, então, essa imagem da RCK, como ela consegue usar super bem preto, com um contraste aí do claro, que representa dos olhos dela, que são claros, e ela fica super bonita, né? Então, muito interessante e fascinante essa análise, bem diferente de como todas as análises aqui do My Nature Color.